Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de religião, ética e filosofia, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a ética no cotidiano e a importância dessa ética no cotidiano. Nas aulas anteriores nós introduzimos o nosso conteúdo falando um pouco sobre a definição de ética e também apresentando o que é o problema ético a partir daquele texto lá, pescando o maior peixe de todos, ok? Nós vamos avançar um pouquinho na nossa compreensão inicial do que é ética, para que depois a gente possa ver como os filósofos eles trabalharam essa questão ética na história da filosofia, ok? Mas vem comigo aqui e vamos entender um pouquinho sobre a ética no cotidiano. Na aula anterior eu passei para vocês um trabalhinho, a construção de uma placa dentro de algum problema ético para que vocês pudessem construir uma frase ética, certo? Daí nós vamos ter vários exemplos de ética no cotidiano. Embora a gente não possa ver nesta aula suas placas, vocês devem ter esse trabalho aí feito, porque na nossa primeira oportunidade de aula ao vivo, nós vamos solicitar que vocês apresentem essa plaquinha com uma frase ética, tá bom? Mas o que eu queria que vocês percebessem é que esse trabalho daria a vocês a ideia de vários aspectos, né, da ética no cotidiano, que nós trabalhamos na aula anterior. Agora, eu chamo a atenção de vocês para essa expressão aqui, cotidiano, porque nós estamos falando que a ética ela tem a ver com o estudo de casos, com o estudo de ideias, com o estudo de definições, de padrões morais, que dão ao indivíduo um caminho para seguir nos relacionamentos em sociedade. Isso significa dizer que, uma vez que a ética estuda essas ideias, esses padrões de moralidade, ela faz isso para que a ação das pessoas se desenvolva no cotidiano. Então, embora a ética ela seja uma disciplina que trate de conceitos, né, de estruturas e padrões, ela dá a nós ferramentas para que nós nos desenvolvermos dentro do cotidiano, ou seja, no dia a dia das pessoas. Nós falamos que a ética ela tem a ver com a arte de viver bem. Essa foi a nossa primeira definição proposta pelo nosso material. Mas aqui eu quero expandir um pouco essa compreensão do que é ética, para que a gente entenda melhor, né, o que nós estamos tratando. Uma primeira definição, além daquela que nós já apresentamos, é que a ética é um conjunto de regras, princípios e ideias que fundamentam as ações de um indivíduo. Então nós já falamos na aula anterior que a ética tem a ver com relacionamentos, portanto, com ações em que o indivíduo toma dentro de diversos relacionamentos, né, dentro da sociedade. Mas agora a gente acrescenta que a ética ela tem a ver com regras, com princípios, com ideias. E essas regras, esses princípios e essas ideias, elas não são princípios, regras e ideias que fazem parte ou que são criadas por uma própria sociedade. Elas não é uma ética própria, elas não são regras próprias. Eu já falei isso na aula passada. Mas aí a gente também avança um pouco, porque a ética não tem a ver só com a questão racional, não tem a ver só com pensar racionalmente. A razão, lembre-se, ela não pode ser separada e colocada num lugar mais alto do que ela foi proposta para ser. A razão ela é importante, a ética usa sim desse pensamento racional, mas nós precisamos entender que a ética não tem a ver só com analisar ações, né? Analisar regras e princípios. É aí onde nós avançamos um pouco mais na nossa compreensão do que é ética, porque ética ela também tem a ver com o estudo da moralidade do homem, tem a ver com o estudo de um padrão moral, e esse padrão moral ele não é acessado somente racionalmente, ele tem a ver com as motivações individuais do nosso coração, ele tem a ver com coisas muito íntimas dentro de nós. Em todas as vezes que nós agimos, que nós pensamos,
que nós falamos alguma coisa, nós fazemos em cima de uma base. E essa base, ela encontra-se no nosso coração, né? Então, tudo que você faz, que você pensa, embora você não tenha consciência disso muitas vezes, você faz com base em algo que foi construído na sua existência, né? Que tem a ver com a sua criação, que tem a ver com a sua educação, que tem a ver com a sua sociedade, que tem a ver com aquilo que nós assistimos. Então, esses padrões, eles são estabelecidos, né? Só que o que é que acontece? Esse padrão de moralidade, ele não é algo interno a nós, ele é algo externo. Então, as coisas externas têm influência no nosso coração e acabam estabelecendo a maneira como nós agimos e enxergamos o mundo, certo? Por isso que eu falei que a ética ela não tem a ver somente com essa questão racional, ela tem a ver também com algo do nosso coração. E esse padrão de moralidade, ele não é algo interno a nós, é algo externo, que foi estabelecido para que nós pudéssemos viver com base nesse padrão. Esse padrão, em outras palavras, acaba influenciando o nosso coração e a maneira como nós agimos. Daí que eu coloco aqui 3 pontos para nós pensarmos. Primeiro é que existem algumas coisas na nossa sociedade que são reflexo da nossa cultura, dos costumes da nossa região, da nossa cidade e até da tradição de um povo. Agora perceba que a ética, ela não tem a ver, propriamente dito, com algo que é construído de maneira pessoal. Ela não tem a ver com a construção individual da sociedade, né? Não tem a ver com a ética própria, embora essas coisas influenciem uma pessoa, um ser humano, mas embora essas coisas aqui em uma certa medida elas sejam importantes, as expressões da cultura, dos costumes de um povo que devem ser seguidos, existem coisas que são universalmente comuns a todos. Existem coisas, né, que valem para todos os povos, em todos os lugares e em todos os tempos. São estas coisas, esse padrão de moralidade que acaba estabelecendo a maneira como nós devemos se comportar com as outras pessoas. Por exemplo, não matar alguém. De maneira geral, em todas as culturas, em todos os países, seja lá no Japão, seja aqui, né, em todos os tempos, atentar contra a vida de uma outra pessoa, né, criada à imagem e semelhança de Deus, né, um semelhante seu, é algo horrível e antiético. Então, não importa onde você esteja, matar alguém, mentir, sempre vai ser algo mal, algo ruim, que precisa ser combatido, ok? Então, mas de onde é que vem esse padrão que universalmente estabelece a maneira como as pessoas devem se comportar, ou fornece para nós um padrão ético? Esse padrão moral reflete o caráter do Criador. Ele não é um caráter, um padrão pensado pelo homem. Embora o homem ele desenvolva estas coisas, embora nós vamos ver os filósofos tenham pensado sobre essas coisas, antes de tudo isso, esse padrão ele já havia sido estabelecido na criação de Deus, pelo próprio Deus, refletindo então o seu caráter. O que é que isso significa dizer, gente? Significa dizer que uma coisa ela não é boa em si mesma, mas ela é boa ou má porque Deus diz que algo é bom ou ruim, porque Deus nos dá um padrão de moralidade. Então esse padrão ele não é algo construído pessoalmente, é algo dado por Deus às suas criaturas, ok? Então há aquela questão, certa coisa é boa ou ruim porque Deus está dizendo que é boa ou ruim, ou Deus está dizendo que aquilo é bom ou ruim porque aquilo é algo bom ou ruim? Então, as coisas, como eu disse, ela não tem bondade própria, por assim dizer, certo? Uma coisa é boa ou ruim porque Deus, ser criativo, inteligente, pensante e belo,
estabeleceu um padrão de moralidade, dizendo que atentar contra a vida de outra pessoa é ruim. Então, por isso que isso é ruim, né? É antiético. E estabelece dizendo, porque ele é um Deus verdadeiro, né? Que é a própria verdade, é por isso que mentir para as outras pessoas é algo também ruim. Então, percebam que, embora exista coisas específicas de cultura, de costumes e tradição de povos, há um padrão que é universalmente estabelecido por Deus. Agora notem, esse padrão ele é acessado de maneira específica e bela a partir da lei de Deus, da lei que ele deu ao povo. E a partir do estudo dessa lei, nós vamos ter um padrão, né, de moralidade para que a gente possa viver eticamente. Ok? Vamos adiante. Qual a importância da ética, então? Uma vez que essa ética se desenvolve no nosso cotidiano, qual é a importância dela? Eu listei aqui para nós 3 importâncias. A ética é importante, em primeiro lugar, porque possibilita que as pessoas convivam de modo pacífico. Não vou me deter nessa questão, porque nós já falamos que a ética tem a ver com relacionamento, né? Com respeitar os direitos e os deveres da outra pessoa. Você não está sozinho no mundo. Em segundo lugar, a ética é importante, pois leva as pessoas a entenderem que não se pode prosperar sem ser moral. Sem um mínimo de moralidade, sem um mínimo de um padrão ético, uma sociedade ela não consegue se sustentar, ela desmorona. Sem um mínimo de senso moral, né, nós não poderemos ter uma sociedade que vive pacificamente, que vive bem, que observe os seus deveres, mas que também observa os seus direitos, mas que também observe os seus deveres e os direitos das outras pessoas. Então, pensem nisso, né? Sem um padrão moral, gente, é impossível ter uma sociedade que prospere, né? Que seja bem sucedida, sem respeitar essas questões. Em terceiro lugar, a ética é importante porque nos auxilia nas escolhas morais que nós enfrentamos todos os dias. Eu não sei se vocês percebem isso no cotidiano, mas nós enfrentamos questões morais e ética todos os dias, seja na fila do banco, seja na fila da padaria, seja na escola, seja dentro da nossa família, e nós precisamos, né, ter resposta para essas coisas. Nós precisamos agir diante dessas questões. E como é que nós vamos agir de maneira excelente? Conhecendo esses padrões morais, esses padrões éticos, em outras palavras, estudando a ética, para que a gente possa saber como devemos nos comportar quando alguém fura uma fila, quando alguém entra na fila de um idoso, por exemplo, quando alguém mente para outro, e nas mais diversas questões. Quando um colega pede fila para nós, como é que nós vamos nos comportar? Na hora da prova, está lá, você estudou muito, se dedicou, e o colega está do seu lado pedindo uma cola. Como é que você se comporta diante de uma situação ética dessa? Então, por isso que a ética é importante. Mas eu quero que você reflita agora sobre isso aí onde você estiver, com alguém na sua casa, com o irmão, o pai, a mãe. Quero que você pense sobre essa questão aqui. Imagine um mundo em que as pessoas fazem o que querem, na hora que querem e do jeito que querem. Como seria esse mundo? Será que esse mundo existe ou não? Pense, por exemplo, se você chegasse na escola, onde os professores chegassem a hora que eles quisessem, fizessem o que quisessem, onde os funcionários não tivessem nem aí para horários, para suas responsabilidades, e como seria essa escola? Imagine aí uma sociedade que não tem padrões éticos e morais. Seria um caos viver numa sociedade como essa. Por isso que a ética é importante. Mas para a gente citar um exemplo, uma vez que nós estamos vindo de uma semana que fala sobre o respeito aos idosos, à maioridade, pense nesse exemplo. Você está no coletivo, no ônibus, indo para algum lugar, o ônibus está lotado e um jovem está sentado naquela cadeira que é reservada para as pessoas que têm prioridade, como os idosos. E na parada seguinte sobe um idoso no ônibus, ele não tem onde sentar. O que é que você faria
no lugar dessa pessoa, desse jovem? Você se levantaria, porque aquela cadeira é uma cadeira reservada para idosos, daria o lugar, ou você continuaria sentado, fingindo que nada aconteceu, e deixaria o idoso e todo o percurso em pé no ônibus? Isso é simples, mas por vezes acontece. O idoso ter que enfrentar problemas, né, por exemplo, como esse que estou citando, porque os jovens não respeitam esse padrão ético, né, e moral na sociedade, que os idosos têm prioridades nos ônibus, nas filas ou em qualquer lugar. Talvez você diga, eu não tenho nada a ver com isso porque eu não sou idoso. Mas e quando você for idoso? Quando você chegar a essa maioridade? Cultivando numa sociedade que não respeita os idosos, você acha que seria respeitado? Sim ou não? Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre isso, né? E comenta para nós como seria viver num mundo em que as pessoas não respeitam nada. Ok? E vamos para a finalização da nossa aula. Nós falamos um pouco sobre isso, mas eu quero aqui reiterar para vocês que a ética ela é uma ação individual. Ninguém pode pensar por você. Ninguém pode tomar uma atitude por você. Você que deve pensar e é você que toma uma atitude ética na sociedade. É você que tem uma ação moral em diversas situações. Mas as consequências da falta de ética atingem toda a sociedade. Então lembre-se que eu falei, né? A importância da ética se dá por causa disso. Embora as ações elas sejam ações individuais, a falta de ética, as atitudes antiéticas, ela atinge toda uma sociedade, toda a sua família, toda a sua escola, todo o seu bairro, toda a sua cidade, toda uma sociedade. É por isso que nós precisamos ficar atentos para essas questões éticas no nosso cotidiano, ok? Qual a importância da ética então para você? Com base no que nós já vimos, definição do que é ética, problema ético, a ética no nosso cotidiano, a importância da ética. Qual é a importância da ética para você? Então eu vou pedir que vocês coloquem aqui nos comentários qual a importância da ética para vocês e faça também em casa essas atividades no caderno. A primeira, com base em nossos estudos, em alguma experiência ética, ou que você viveu, ou que você lembre de alguma. Escreva um pequeno texto, no mínimo 5 linhas, tá, gente? Falando sobre a importância de viver eticamente no mundo. Você vai pegar um caso ético que você já tem aqui, que você enfrentou na família, na escola, em qualquer outro lugar, vai descrever esse caso e falar da importância da ética no mundo, ou você vai pesquisar em um caso, mesmo que não tenha acontecido com você, escrevê-lo e falar dessa importância da ética no mundo. A segunda coisa, você vai descrever uma atitude ética que possa ser vivenciada no relacionamento com os idosos. Então pense aí, nos idosos, na questão de prioridade nas filas, em ônibus, o cuidado em casa, aqueles que têm idosos, o cuidado dos pais quando forem ficando idosos por meio dos filhos, e você vai descrever essa atitude, né, e maneiras, né, de atitudes éticas que possam ser vivenciadas com idosos. Por exemplo, como é que eu citei aqui, de dar lugar para o idoso no coletivo ou no ônibus. Vocês vão pensar outras e vão descrever também no caderno para nós. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido bem. Nas próximas aulas nós avançaremos pensando ou estudando os filósofos que trataram ou que pensaram sobre ética, tá bom? Nós nos vemos na próxima aula. Tenham aí bons estudos e até mais.